está escrito assim: E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Até aqui está bom, porque é sobre esse versículo que eu quero tratar com você. Mas para que você compreenda esse versículo, ele está no seguinte contexto. Jesus, aproximando de alguns fariseus e saduceus, que eram dois grupos religiosos com doutrinas um pouco parecidas, eles discordavam em alguns poucos pontos, mas eram religiosos, saduceus e fariseus. Os fariseus parece que ocupavam um pouco mais da importância nessa época. Eles eram um grupo religioso um pouco mais importante do que os saduceus. Os fariseus eram pessoas que se aplicavam ao conhecimento da palavra de Deus, da Torá. Eles estavam constantemente procurando decorar os mandamentos, os preceitos, os princípios da palavra de Deus. Era gente muito religiosa. E foi com essa qualidade de gente, com essa categoria de gente, que Jesus teve mais dificuldade na pregação do Evangelho. É interessante observar que Jesus não teve tanta dificuldade falando com prostitutas, ladrões, cobradores de impostos, pessoas que viviam à margem da sociedade, pessoas pagãs, pessoas que não conheciam a Deus. Jesus não teve muita dificuldade com gente dessa estirpe. Todavia, se você observar a maioria das vezes que Jesus teve uma discussão, que Jesus foi importunado, cobrado e até insultado, pode observar que foram pessoas dessa categoria, fariseus ou saduceus, que o importunaram. E Jesus, enquanto estava exercendo o seu ministério, num dado momento, aqui no início do capítulo 16, esses religiosos se aproximam de Jesus e pedem um sinal vindo do céu, para que Jesus atestasse a legitimidade do seu ministério. Era como se eles dissessem para Jesus: a gente sabe que o Senhor está fazendo muitas coisas, multidões têm lhe acompanhado, mas nós não acreditamos no povo, porque o povo não sabe o que pensa, não sabe o que fala, o povo não tem importância. Nós queremos um sinal vindo do céu. E aí Jesus olha bem para cada uma daquelas pessoas. E Jesus, ele fala: é engraçado que vocês são capazes de interpretar as reações atmosféricas. Vocês são capazes de discernir quando é que vai haver tempestade, quando é que o céu vai se abalar. Mas vocês não são capazes de compreender o meu ministério. Quer saber de uma coisa? Eu não vou oferecer a vocês nenhum sinal. Nenhum. A não ser o de Jonas. Quando Jesus fala sobre o sinal de Jonas, ele está se referindo aos 3 dias, porque Jonas esteve dentro do ventre do peixe por 3 dias. E em 3 dias seria a culminância do ministério de Jesus, porque ele vai ser morto na sexta e vai ressuscitar no domingo. Os 3 dias de trevas serão rompidos com um dia de ressurreição. Então Jesus diz a eles que não vai dar a eles mais sinal algum. E aí Jesus chama os seus discípulos à parte, do outro lado. Aqui a gente tem a impressão que eles tomaram um barco e estavam já na outra margem, quando Jesus diz para eles: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus.
Os discípulos não vão entender muito isso, eles vão imaginar que Jesus está falando de fermento, de pão e tudo mais, e depois Jesus vai explicar para eles que não é nada disso. Jesus vai falar para eles sobre a maldade que há no coração desses religiosos. Esse fermento aqui trata da doutrina dos fariseus e dos saduceus, que diziam conhecer tanto a Deus, mas ao invés de aproximar as pessoas de Jesus, pelo contrário, com a sua doutrina, eles estavam afastando as pessoas de Jesus. E o que é que isso nos diz hoje? O que é que isso diz a mim e a você hoje? Isso diz que eu e você, por mais que nós tenhamos muitos sinais, por mais que nós tenhamos tantas evidências de Jesus, muitas vezes nos comportamos como esses religiosos aqui, que nada lhes é o bastante. A gente está sempre pedindo algo para Deus, pedindo um sinal para Deus. E isso angustia. Isso traz dor. Isso traz frustração, decepção. Sabe por quê? Porque Deus não é um moleque que vai ficar se prestando a ficar fazendo mágica para nos mostrar que Ele é Deus, que Ele está falando a verdade. Então, se você quer pacificar a sua vida de fé, ao invés de você fazer como esses saduceus e fariseus, ficar pedindo sinal para Jesus, leia a sua Bíblia, ouça a palavra de Deus, e então você perceberá que tudo que Jesus diz é verdade. E não apenas é verdade na Bíblia, mas é verdade na nossa vida. As promessas de Deus estão ali para nos acolher e para nos alcançar. E se nós queremos desenvolver uma relação madura na nossa fé cristã, a nossa relação precisa ser amparada pela palavra de Deus. Eu vejo muitas pessoas correndo atrás de profecias e acabam levando profetadas. Eu vejo pessoas atrás de revelação e acabam engolindo revelamentos. Ou seja, se você quer ser enganada, enganado, o mundo está cheio de falsos profetas prontos para enganar você. Se você quer segurança para caminhar com Deus na vida cristã, leia sua Bíblia. É muito melhor você pegar um versículo da sua Bíblia, ler e passar o dia meditando nele do que você ficar vendo 30 vídeos de profetas de Facebook que na maioria das vezes estão ali fazendo um verdadeiro circo, cobrando ingresso para entrar. E a segunda coisa que eu preciso te dizer acerca desse texto, quando Jesus diz aos seus discípulos, tome cuidado com essa doutrina dos fariseus e dos saduceus, Jesus está prevenindo que há muitas pessoas prontas para nos afastar dele, para nos enganar, ou para oferecer um meio pelo qual nós vamos nos iludir na esperança de que Deus está naquele negócio. E qual era uma forma que os fariseus e saduceus usavam para iludir as pessoas acerca de Deus? Obrigá-las a obedecer leis, a cumprir votos, a fazer um monte de sacrifício para então receber o favor de Deus. E eu venho hoje, em nome de Jesus Cristo, dizer a você que o sacrifício perfeito já foi feito por Jesus e aceito por Deus. Hoje, você não necessita mais de ficar pagando, cumprindo voto, fazendo sacrifício. É claro que tem muita gente explorando isso, porque com certeza isso é lucrativo. Mas se você quer realmente receber de Deus alguma coisa, basta você abraçar o Senhor Jesus.
Basta você se derramar na presença de Jesus, porque Ele é o Cordeiro Santo de Deus.